nosso canal Jolie. Eu sou a Lisandra. E eu sou o Jonathan. E nós somos o casal Jolie. E por fim, no fim do dia, umas 10 e pouca da noite, né? 10 e meia, talvez por aí, já começa o pessoal a se organizar lá para o show de luzes que vai ter no final. Mas a gente mesmo não foi ainda para se organizar lá pro show nesse momento, não. Nós resolvemos ainda dar umas passadas em alguns brinquedos, retornar em alguns brinquedos antes do horário do show. Porque as pessoas vão sentando no chão ali, já mais cedo do que o horário do show de fato, para poder pegar lugares, para poder ficar mais perto do castelo, porque já sabendo, né, que vai ter esse show, eles localizam numa região que eles preferirem, né, que eles mais gostarem. Também tem uma região específica lá para pessoas VIP, eles fecham lá uma áreazinha lá para pessoas VIP. E nós fomos para outros brinquedos, né, ver novamente alguns brinquedos até estavam abertos ainda, alguns que não, que a gente não tinha ido ainda. A gente acabou dando uma passadinha neles rápidas e retornar em alguns brinquedos que a gente já tinha ido também para poder estar aproveitando mais ainda o máximo possível desse nosso finalzinho do dia no parque. Em algum momento do nosso passeio, eu perdi o meu brinco. Eu estava com um brinco azul assim. Aí eu não sei se foi um dos brinquedos que a gente estava indo, ou se foi quando eu estava ajeitando meu cabelo, prendendo, que eu prendia, soltava, porque estava um pouco fazendo calor, né? Meu cabelo estava maior na época. Então eu tava prendendo, e quando eu tirava alguma foto, aí eu soltava. Aí eu acho que nisso, meu brinco perdeu. Quando eu percebi, eu já tava só com o brinco de um lado. Mas aí eu tirei, vida que segue, né? É totalmente possível, assim, que tenha isso também num brinquedo, porque a gente foi em vários brinquedos que rodavam, davam Sim. voltas, não dá pra ter certeza. Então, outra dica. Fica de olho no brinco que você vai usar também nesse dia. Brinco, anel também, relógio. Qualquer coisa assim pode ser muito fácil de você perder nesse dia. Então não bota uma coisa muito cara não, que você já fica ligado aí nessa dica. Como ele falou, né? Quando já tava caminhando pro final do dia, a gente tava morto de cansado, principalmente eu. Estávamos muito cansados. Mas a gente ainda queria aproveitar, assim, se tivesse ainda algum brinquedo aberto, que a gente não tinha ido ou que a gente já tinha ido e gostaríamos de ir de novo, então a gente aproveitou esse finalzinho aí do dia que o pessoal já estava se organizando lá para ver o show de luzes, né? O pessoal estava pegando um lugar especial para ficar num bom enquadramento para ver o show de luzes, mas a gente preferiu ir em outros brinquedos. E isso fez, né, no caso, com que as filas, que eram enormes, de 40 minutos, 60 minutos, ficaram assim pequenas, sei lá, de 5 minutos, ou menos. Então, quando a gente viu que a fila do Hyperspace, né, Star Wars Hyperspace, é um brinquedo com essa temática do Star Wars, né? Quando a gente viu que tava vazio, ele queria muito ir de novo. E eu ainda tava com aquela coisa, sério, vamos de novo. Mas a gente foi de novo e quando a gente entrou na fila não tinha fila, né? A gente só foi caminhando, onde era a fila, né? A gente só foi indo, só foi fazendo aí entrava, ia seguindo todo o roteiro da fila, só que sem ter ninguém na nossa frente. Até chegar praticamente lá nos carrinhos do brinquedo, onde lá os funcionários nos posicionaram lá para poder entrar no brinquedo e tudo, mas realmente praticamente não tinha fila nenhuma. Então a gente repetiu ainda esse Hyperspace, que é a atração, se não me engano, principal lá da Disney, né? E foi muito legal também, mais uma vez, eu já estava um pouquinho mais habituada, né? A primeira vez que a gente foi, eu tava morrendo de medo, porque eu não sabia qual seria a minha reação, porque já fazia tempo que eu não ia num brinquedo assim, num parque de diversão assim, tão grande, enfim, nesse tipo de montanha-russa. Com mais adrenalina, isso, com mais adrenalina. Mas, graças a Deus, não tive muitos problemas, assim, mas esse Hyperspace, basicamente você entra no carrinho e aí ele te leva como se fosse um foguete, como se você fosse ser levado assim pra fora com um foguete, e aí ele pausa
aí dá aquela pausa dramática, aí te leva pra trás de novo, aí, meu Deus, é uma loucura, aí te leva lá dentro, você percorre um monte de trilho, tudo no escuro. Aí ele dá uma ambientação como se você estivesse dentro uma nave, uma nave do Hyperspace, do Star Wars e tal. Uma nave do Star Wars, onde você até tinha umas temáticas na edição de Darth Vader, de assustar mais um pouquinho só. Aí, como se você estivesse na escuridão do espaço, né? Aí de repente estivesse no meio de uma guerra e tal, contra outras naves, aí tem aquela fazendo som de como se estivesse, claro, né? No espaço não tem som nem nada, mas nos filmes sim, né? Então aquelas luzes pra lá pra cá, como se estivesse no meio de uma luta, uma batalha no espaço. Uma ambientação legal e você fica rodando, igual eles fazem aquelas voltas lá nos filmes e tal, fica rodando e vai pra frente, pra trás, pra todos os lados. Muito legal, muito interessante. Foi muito bom, então a gente repetiu esse brinquedo, então também é uma dica aí, né? Caso você queira ir novamente no brinquedo e não tenha tanta prioridade assim em assistir o show de luzes, você pode esperar para esse finalzinho aí do dia, que com certeza vai estar sem fila, você vai tranquilo. Mas claro, ficar ligado no horário, porque eles também fecham, né? Umas 11 horas eles fecham realmente os brinquedos. Mas um pouquinho antes você tem essa possibilidade. Alguns brinquedos fecham antes ainda. No caso, bem mais cedo. Então, se você deixar por aí mais tarde, você acaba perdendo aquele brinquedo. E cuidado, né? Não sei, essa foi a nossa experiência no final do nosso dia. Mas eu não sei como vai estar a experiência de vocês no final do dia de vocês. Se vai estar tão vazio quanto estava no nosso. Por isso é importante, mais uma vez, reforçando, usar o aplicativo, que aí você tem um controle ali melhor de quanto tempo mais ou menos você vai passar na fila de cada brinquedo. Por exemplo, a gente acabou não conseguindo ir num barco que dava uma volta ali num lago que tinha. Porque quando a gente finalmente conseguiu tempo para ir, ele já tinha fechado. E já tinha fechado mais, que se eu não me engano eram mais 5 horas da tarde. Fechou bem cedo, né? Sim, isso por causa das nossas prioridades. Nós temos prioridade para outros brinquedos e acabou que na hora que a gente foi ver, bom, a gente já fez esses outros brinquedos que a gente gostava, vamos ver lá eles. Aí quando foi ver, já estava fechado por causa do horário. Sim. Depois, se eu não me engano, do Hyperspace ainda, a gente foi naquele outro do Star Wars, que era uma simulação, né? Que a gente sentava, ficávamos sentados, assim, cerca de umas 30 pessoas ou mais, né? Umas 30 pessoas, mais ou menos. Ficava sentada, a gente usava um óculos de 3D, né? Era um óculos 3D padrão, no caso, aquele que se usa no cinema, né? Tinha uma tela e a gente teve até que botar cinto, porque a simulação era de que a gente estava numa nave também do Star Wars, e era muito legal também, né? Assim, eles simulam, né, a movimentação da nave, você tá ali com o óculos de 3D, parecendo que você realmente tá numa nave no espaço, e é muito bacana também. Uma nave com muitas pessoas, né? Vamos dizer, não é uma nave pequena, né? Seria quase uma nave mãe, vamos dizer, né? Cheio de pessoas ali. E era uma simulação realmente de uma guerra, talvez, né? Do Star Wars. Aí mostrava assim, através de uma tela, que ficava ali mostrando o espaço, a gente andando pelo espaço, aí entre batalhas passando, e tinha também o robô lá, tinha um robô lá se mexendo lá, fazendo coisas, como se estivesse lá, não sei se ele estava pilotando ou fazendo o que, mas ele estava participando também dessa simulação que a gente estava lá. Outro brinquedo que a gente foi também foi aquele do Buzz Lightyear, né? A fila também estava um pouquinho grande, mas foi mais tranquilo, assim, de esperar. E era basicamente, você sentava num carrinho, 2 pessoas no carrinho, e você ficava jogando, atirando para poder acertar lá os inimigos, né? E acumulando pontos. Então você basicamente estava disputando
entre as duas pessoas ali do seu carrinho, no caso, como nós dois, tava eu disputando contra ele quem ganhava mais pontos. É um caminho bem longozinho, bem interessante, ele vai andando e você tem 2 armas no carrinho só. Aí você pode administrar, no início não sei como está direito, mas você pode rodar o carrinho pra lá, pra cá, e não só a arma, mas o carrinho também pode ser movido pros lados, pro outro. Aí você pode atirar nos alvos que tem lá. No geral, nós estávamos fazendo isso, atirando nos alvos, eu normalmente estava ganhando dela no início. Mas no final, quem ganhou mesmo fui eu. No finalzinho, foi um mistério que eu não faço ideia do Só que é, meio desentendido aí. Ela sabe que eu estava ganhando dela. Aí a gente passou num túnel. Quem tiver lá pra saber esse túnel no final, presta atenção. Tem um túnel lá que, não sei, ela falou que era um chefão, alguma coisa assim, não sei, porque eu não vi nenhum chefão. Os pontos dela dobraram, sei lá. E eu ganhei, foi a Ela campeã ganhou. do meu carrinho. Ela ganhou de mim, mas ficou bem próximo dos pontos no final, mas ela ganhou, sabe? Depois que ela conseguiu dobrar os pontos dela. É um jogo divertido e as atrações da Disney, assim, a gente foi lá pra lá um pouco sem ter muita noção de como seriam os brinquedos lá, né? A gente não sabia exatamente quais eram as temáticas, enfim, quais eram os brinquedos que tinham lá. Então a gente foi jogando meio no escuro, né? Tipo, não, vamos ler esse aqui porque eu acho que esse aqui é legal. A gente olhava lá no mapa também, a descrição, as fotos, né? Outra coisa interessante também é que alguns brinquedos lá eles tiram foto de você. Sim. E aparece no final, caso você queira comprar, né? Porque tudo lá tem que ser comprado, né? Caso você queira comprar. A gente não chegou a comprar nenhuma, mas a gente tirou algumas fotos, né? Sim. Das nossas reações lá nos brinquedos. Porque quando você sai, tem uma tela que mostra lá a foto de todo mundo que eles tiraram foto daqui naquele momento lá que passou ali daquele carrinho. Sim. E aí aparece a gente lá. A gente aproveitava, tirava uma fotinha ali, claro que tem Fica a com uma logo logo, deles e tal. Uma mas- marca d'água. Isso. Mas só pra registrar mesmo o susto, sei lá, alguma coisa assim, a gente marcava ali. Mas quem quiser realmente a foto física ali, pra poder guardar, aí tem que pagar e retirar lá nos locais onde tem. A gente chegou aí também alguns brinquedos assim, mais pra criança, né? Do Peter Pan, que era tipo um barquinho que ficava voando, né? Flutuando na cidade. Fazendo aquele efeito como se fosse aquele navio, boa, e tal. Ficava flutuando ali, a gente via na paisagem. Um outro também do Pinóquio e da Branca de Neve. Na verdade, esses dois, a gente ainda tá em dúvida, porque a gente não sabe se a gente foi nos dois ou se a gente foi só em um. Porque alguns brinquedos eram muito parecidos um com o outro, mas são aqueles brinquedos realmente que você vai mais ali pra passear, pra ver a história, um pouco da história, né? O que a Disney faz, os efeitos, né, que eles utilizam lá, que são muito profissionais, muito legais mesmo. Mas que já são uma temática mais voltada para as crianças mesmo, né? Caso você esteja indo com seus filhos, enfim, com crianças, é bem legal você estar indo nesses brinquedos também. Muitos desses brinquedos, inclusive tanto naquele Phantom lá da Casa Mal Assombrada, quanto Jack Sparrow, no caso Piratas do Caribe, entre Pinóquio, etc. Todos eles têm robôs, bastante robôs lá dentro que ficam lá se mexendo e fazendo coisas, gestos, assustando. São personagens, né, que ficam se movendo assim, movidos via algum tipo de automação, alguma coisa assim, que ficam lá se movendo, fazendo susto, falando, conversando. É bem interessante. Inclusive o Piratas do Caribe foi um dos que mais tinha isso, no caso. Tinha bastante, assim, com vários cenários lá, com batalhas entre eles, e falas, começava a falar, vilarejo, assim, aparecia, esse tipo de coisa, assim, bem muito legal mesmo, muito bem produzido mesmo. E aí no final do dia, como a gente já falou,
quando fomos lá pra aquela área onde tem o show de luzes, já tava lotado de gente, sentado, a maioria sentada no chão, assim, pegou já seu espacinho, né? E nós ficamos um pouco mais assim pra trás, de lado, né? Não ficamos exatamente em frente ao castelo, ficamos um pouco mais assim de lado. E a maioria da parte em pé, porque a gente tava atrás das pessoas que estavam sentadas, já tinha gente em pé atrás da gente, então a gente não queria nem atrapalhar, né, pessoas que estavam sentadas, e nem tinha condição também de a gente sentar porque não tinha muito espaço, tinha pessoas passando também no local onde a gente ficou, então a gente preferiu ficar a maior parte do tempo em pé, né, eu ficou em pé a maior parte, e eu tava muito cansada com a minha lombar já acabada, aí eu ficava revezando entre ficar agachada, aí eu levantava, aí às vezes eu acho que eu sentava. Enfim, aí ele gravou boa parte aí do show que vocês vão ver no finalzinho desse vídeo. Basicamente foi esse o nosso dia lá na Disney, um dia bem puxado, intenso, mas muito legal. Foi um show bem longo, inclusive. Sim, mais de uma hora de show. Eu gravei a maior parte do vídeo, teve uma hora de gravar Sim. também. Só que cansava no braço, né, de gravar, foi bastante tempo. E a maioria lá fica gravando também, o pessoal fica só assim com o celular, né? Tem vários celulares. Um negócio que eu não posso deixar de comentar aqui no final de terminar o vídeo também, é porque tem uma parte do show que tem fogo. Que simula um fogo bem forte lá no castelo. E esse fogo é muito forte. Você sente. A gente tava muito longe. E a gente sentiu o bafo do fogo na gente. Forte na gente. Aí eu fiquei pensando, nossa, o pessoal que tá lá na frente tá sentindo, porque que tava muito mais próximo, imagina. De noite, nem tava sentindo calor nem nada. E veio aquele bafo forte toda vez que soltava aquele fogo e tal. Mas as luzes eram muito lindas, teve uns drones também que formavam lá o símbolo do Mickey, dos 30 anos, eu acho que eles estão comemorando 30 anos esse ano, né? E foi muito bom esse nosso dia lá na Disney, né? No final, a gente foi caminhando, assim que acabou o show, a gente foi caminhando, porque era muita gente, então imagina só, todo mundo saindo ao mesmo tempo. tumulto, né? Mas graças a Deus não foi tanto assim, né? De chegar de povo se atropelar, não teve nada disso. A gente caminhou até a estação de trem, a gente já tinha comprado os tickets de volta também, né? Então foi mais tranquilo pra gente acessar lá o trem. E a gente foi sentado, graças a Deus. Eu tava nessa apreensão de querer ir sentado, porque eu tava já com, como eu falei, com a lombar já acabada. Mas a gente conseguiu sentar. O trem ainda ficou esperando um bom tempo. Eu acho que as pessoas chegarem, né, lá. Sim, algumas pessoas já começaram a dormir por ali, Sim. esperando. Tanto na ida também, como algumas pessoas ficaram dormindo. A gente também dormiu cochilos e tal. Porque tava todo mundo muito cansado. O trem não foi muito lotado, assim, do povo ficar esmagado, assim, no outro. Mas estava muito cheio que teve gente que foi em pé. Mas foi tranquilo, o povo foi soltando aí nos seus destinos, nas estações finais deles, né? E a gente chegou bem na nossa estação de metrô e fomos a pé para casa tranquilamente também, sem nenhum problema por causa do horário, que a gente chegou lá mais de meia-noite e pouca. Aí não teve nenhum problema com relação a perigo, segurança, nada disso. A gente chegou bem, chegou no hotel, fomos dormir, descansar, porque estávamos mortos de cansado. Mais uma correria do próximo dia. Aí no outro dia a gente, na verdade, até acordou um pouquinho mais tarde para descansar o que a gente tinha que descansar, né? E no outro dia a gente ia viajar, mas a gente tinha aí o dia para poder aproveitar ainda lá em Paris. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de como a gente aproveitou esse nosso terceiro dia lá em Paris e como foi a nossa viagem até o nosso próximo destino. Então continue acompanhando os nossos vídeos, curte aí, comenta, compartilhe e conta mais também sua experiência. Fala pra nós o que você quer que a gente traga aqui pra vocês também no nosso canal. Até o próximo vídeo. E não perca o nosso próximo vídeo em Paris. Isso aí. Tchau, tchau.